situações de taxas negativas. António Vitorino e Pedro Santana Lopes estão na edição da noite desta terça-feira. Muito boa noite aos dois. Hoje temos uma emenda tremenda de temas, portanto vamos ser rápidos na análise, mais curtos ou menos profundos, se quiserem, na análise. Começamos pelo PSD Madeira. Neste momento não sabemos se tem maioria absoluta ou não. Dr. Pedro Santana Lopes. Pois, parece que isto dos computadores não está fácil em lado nenhum, não é? Enfim, VIPs ou não VIPs, a coisa não está fácil e, portanto, é um pouco estranho, mas, enfim, eu ouvi domingo à noite dizer que podiam ser erros nos votos nulos ou serem contados, mas depois, hoje à tarde, li que não foi só isso, foi a própria recontagem. Sim. E agora dizem que foi Porto Santo, não contaram, onde o Dr. Alberto João está a passar uns dias de férias, não é? Isso não ouvi dizer. Exatamente. Mas, com certeza, politicamente é diferente, ter maioria absoluta, não ter, é uma realidade política diferente. O Dr. Miguel Albuquerque, segundo li, disse Deus me livre de não ter, qualquer coisa do género. Mas também eu ouvi dizer que se não tivesse, talvez se possa coligar com os Juntos pelo Povo, não é? Como se chama o movimento. Não sei, um pouco confuso, com toda a franqueza. Mas pronto, vamos ver agora o que é que eu diga. Confuso, de facto, é o melhor adjetivo para esta situação, até porque estou a pedir-lhes que comentem uma situação na altura em que não sabemos se o PSD perdeu ou não perdeu a maioria. São assim milhões, mas também não são Não, estamos milhões. a falar de 116 votos no PSD e 22 na CDU, que teriam aparecido assim naqueles trajetos de comunicação, porque a Assembleia Municipal de Voto comunica à Junta à Câmara e a Câmara à Comissão ao Ministério da Administração Interna e, portanto, por aí apareceram mais 130 votos. Bom, de facto, é um alvo móvel, não sabemos onde é que vai parar. De todo modo, há uma parte que é consolidada. O PSD ganhou as eleições, aquela operação de renovação de que nós falámos aqui quando o Dr. Miguel Albuquerque foi eleito, surtiu pelo menos o efeito de permitir ao PSD continuar a ser o partido mais votado. O PS tem uma derrota pesada nestas eleições. Surge um novo partido, estes Juntos pelo Povo, que aliás tem a ironia de ser dirigido por pessoas que apoiaram o Dr. António Costa nas eleições primárias dentro do Partido Socialista. E no seu conjunto, digamos, quando os mandatos, o último mandato se decide por tão poucos votos, eu calculo, atenção, cada voto deve ser visto à lupa por 20 pessoas à volta da mesa. Do ponto de vista político, obviamente, ter ou não ter maioria absoluta faz diferença. É saber se esta noite no Porto Santo o Dr. Alberto João Jardim dá uma grande gargalhada ou não dá. Essa é a diferença. E pode António Costa ficar descansado? Nada disto é indicativo ou pode ter uma leitura transposta para o continente? Essas perguntas são sempre fáceis de responder. Para os que ganham, obviamente que é o começo de uma onda de fundo. Para os que perdem, nunca é transponível. Mas nós temos a nossa democracia já deu exemplos de tudo. O que interessa realçar aqui é que a usura do poder do Dr. Alberto João Jardim, que era manifesto e evidente e que foi muito visível nas autárquicas, foi de alguma forma limitada pela operação de renovação dentro do PSD que levou à eleição do Dr. Miguel Albuquerque. Avancemos para o próximo tema. Ele também confuso. Há a lista VIP, diz a Comissão Nacional de Proteção de Dados, nenhuma dúvida sobre isso, tinha 4 nomes, aqueles de que já suspeitávamos. É uma listinha. Era uma listinha, ao contrário da lista de pessoas que têm acesso. É uma listona. Mas se essa lista é verdadeira, eu antes de mais, e aliás eu acho que é uma questão que se devia pôr em relação a várias matérias, deviam procurar o louco. Porque há um louco, quer dizer, que faz uma lista, veja, Cavaco Silva, Pedro Passos Coelho, Paulo Portas e Paulo Núncio. Quer dizer, se não é do inimigo, como diz o outro, parece, porque é tão óbvio, tão estúpido, tão ostensivo, que não vai... Então ia proteger aqueles 4 senhores. Não acha? Eu acho que é ridículo. Pelo menos para disfarçar, punham o António José Seguro, o António Costa, a ver. Agora isto assim, acho que é uma coisa caricata. E com isto tudo isto soa estranho. Porque se a Comissão Nacional de Proteção de Dados descobriu agora isto,
Eu então também me apetece dizer bendita lista VIP. Porque se havia essas entidades todas com acesso ao sistema, Com certeza. então e agora é que se descobriu, por causa da lista VIP? E com isto eu não estou a apagar se a lista VIP com maus intuitos de proteger uns amigos é altamente reprovável. Mas quer dizer, é toda uma história, olha, confusa. Hoje estamos no confuso. É muito pior confuso. Quer dizer, como é que estas entidades todas têm acesso aos dados das pessoas como se fossem funcionários? A autoridade tributária é culpada, está bem? Então, mas descobriu-se esta semana? Pelos vistos, não. Isto já se sabia. O que agora podemos perguntar é àqueles 2 diretores que se demitiram, porque é que estranharam que perante este painel de utilizadores possíveis houvesse tanta gente com curiosidade em torno dos rendimentos do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. A direção Sim. da Autoridade Tributária nunca reparou que seria gente a mais? Sim, gente a mais, quer dizer, e aquelas questões que se põem às vezes e reparar, havendo gente a mais com acesso, como é que havia dados fiscais, de facto, de algumas pessoas, individualidades, chamem-lhe o que quiserem. Empresas privadas? Entidades, empresas privadas a aparecerem publicamente, com um sistema que é de facto tão eficaz, o sistema fiscal, no que respeita à detecção e arrecadação das verbas a cobrar aos contribuintes em sede de imposto. E, portanto, com franqueza, são tudo histórias policiais complicadas. Porque é assim, eu pergunto agora assim, então e quem é que na proteção de dados já sabia isto? E não disse? Alguém se demite? Ou a moral ou comem todos. Sim. Não é? Bom, de facto, estes números são surpreendentes. Isto permite que, apesar de tudo, do ponto de vista estatístico, estabelecer a percentagem de voyeurs. Se havia 11 mil autorizados e só 100 é que consultaram, a percentagem de voyeurs está calculada. Não, do ponto de vista da autoridade tributária, isto é péssimo, porque isto cria uma dilapidação da imagem de uma instituição do Estado que tem que estar acima de qualquer suspeita. Havia, portanto, aqui um vício procedimental de origem. Não é lá haver a lista VIP ou não haver a lista VIP, é de origem. É preciso dar explicações aos portugueses. Porque é que 75% dos funcionários têm um acesso irrestrito, foi o que vem, irrestrito aos dados fiscais. Já se imaginou o que é de potencial de má utilização de um sistema que, sendo tão aberto, dificilmente deixa traço. E aí é que está a parte mais surpreendente. 75% dos funcionários têm acesso irrestrito. E ainda 2 mil funcionários exteriores. Qual é a justificação para os funcionários exteriores? São gestores do sistema? Às vezes pode acontecer esse tipo de situação técnica. E que salvaguardas é que foram adotadas para que aqueles exteriores à administração pública que têm acesso a dados da administração pública estejam obrigados às mesmas vinculações de sigilo que os próprios funcionários públicos. Há um grave problema funcional na administração pública portuguesa, na autoridade tributária, e é bom que o Governo o tome a sério. Porque a confiança das pessoas nas instituições está tão abalada que uma instituição tão sensível e delicada como é a autoridade tributária não pode ser posta na praça pública desta forma. Dr. António Vitorino, quando diz que é preciso perguntar porquê, vamos perguntar a quem? Ao Secretário de Estado ou ao Ministro das Finanças? Tem que ser ao Governo, ao Secretário de Estado em primeira linha, à Ministra das Finanças, ao Primeiro-Ministro, ao Governo. Eu acho que esta questão é suficientemente grave para já estar para além da utilização na luta político-partidária. Porque se isto se manteve assim durante anos reiteradamente, então provavelmente as responsabilidades serão repartidas ao longo do tempo. Portanto, eu estou aqui a falar como um cidadão simples. Não estou a querer fazer nenhuma leitura nem pendurar no pelourinho nenhum responsável político. Estou a dizer, isto dura há quanto tempo? Há quantos anos é que esta situação está verificada? Perguntava que responsabilidade tem a Teoricamente, Comissão as bases de dados, Nacional mesmo da administração pública, têm que ir à aprovação da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Porquê é que não foi indicado esta questão? Eu acho que é fundamental para a credibilidade da administração pública, a isenção e a imparcialidade com que a administração pública tem que atuar, que rapidamente o Governo esclareça todos os pormenores desta questão. No nosso próximo tema falaremos dos dados do desemprego. Ora, o Governo tem lamentado muito que não se discuta e que não se dedique atenção aos indicadores positivos. E o do desemprego era positivo até ontem.
Vamos ver, eu acho que o indicador do desemprego homólogo continua a revelar que a taxa de desemprego é inferior ao que era em fevereiro do ano passado. O problema não está no indicador homólogo, obviamente. O problema está na inversão de tendência da diminuição progressiva que se verificou há 5 meses a esta parte. E para sazonalidade já é, convenhamos, tempo demais. E isto vem jogar com uma outra previsão, que é de que o crescimento da economia para o ano vai abrandar em 2016. E há aqui uma coisa que tem que ser vista e que tem que ser discutida pelos portugueses, e as eleições são um bom momento para que todos se confrontem com esta questão. Não é o crescimento económico que por si só vai resolver o problema do desemprego. Isto é, as crises económicas do capitalismo nos últimos anos têm-se traduzido todas em perda líquida de postos de trabalho. Mesmo quando a retoma se verifica e permite começar a recuperar o desemprego, essa recuperação nunca vai criar o emprego exatamente como o deixou antes da crise. E, portanto, nós temos aqui um problema muito sério, sobretudo em dois grupos. Os jovens, que está a 35%, o que é inaceitável, o que é incompreensível e não pode deixar de ser objeto de medidas muito dirigidas. E o segundo, talvez até mais dramático do ponto de vista do equilíbrio social global, que os jovens ainda têm o incentivo da mobilidade europeia ou fora da Europa, que, não sendo um incentivo muito positivo, é pelo menos uma saída possível. Agora, o problema é o desemprego estrutural. Daqueles que estão desempregados há mais de um ano, têm mais de 45 anos de idade, que já não têm uma reentrada fácil no mercado de trabalho e que não é o crescimento da economia, mesmo que fosse um crescimento espantoso que não se antevê, que vai permitir que eles voltem a trabalhar. Eu diria, pronto, se o governo se queixava que ninguém ligava ao desemprego, era baixava, agora vamos ligar porque sobe e compreensivelmente pelo seguinte. Eu confesso, e não tenho autoridade para estou a dizer isto só depois destes números que mostram a subida, que estava a estranhar a descida tão considerável do desemprego. Ensina-nos a experiência dos ciclos económicos que muitas vezes, como o António referia em passant, a recuperação dá-se até com, muitas vezes não é não recuperando pós-trabalho, é aumentando o desemprego. O caso de anos anteriores da nossa vizinha Espanha era mais do que elucidativo, quer dizer, períodos de grande crescimento económico que muitas vezes traziam consigo até um aumento do desemprego ou a não recuperação do desemprego, que foi sempre muito alto. E, portanto, eu não sei se, infelizmente, esta tendência não é para manter, mesmo com recuperação de outros indicadores macroeconómicos, com outros indicadores importantes para avaliar a evolução da situação económica. Tenho algumas dúvidas com o nível de investimento que existe e com outros indicadores para aferir o que pode ser o comportamento do investimento nos próximos tempos, que o desemprego tende a recuperar. Portanto, eu diria que a economia pode crescer 1,7%, 1,8%, 2%, como diz o Presidente da República, mas eu não acredito que haja tendência para o desemprego recuperar muito, nem pouco mais ou menos. Ou para o emprego recuperar, perdão, e para o desemprego baixar. Se perguntar porquê, olha, porque a economia de facto pode recuperar com base na procura interna, com base em alguns fatores exógenos, mas sem reflexos na criação líquida de emprego. Porque ainda há muita retração, há muito receio. E, portanto, a questão é saber, o António Vitorino falou em medidas dirigidas para os jovens. E, de facto, não é fácil pensar quais, porque estas dirigidas têm sido criadas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, estas são medidas dirigidas e, em alguns casos, têm sido úteis. Há muitos jovens que têm tido emprego à conta disso e depois conseguem trabalho. Agora, não é por aí que isto se vai resolver. Eu ontem estive num debate em que se falava do Vale do Ave, dos planos e do plano da Península de Setúbal. E não sei quantos planos desses vão ser precisos nas zonas fora das grandes áreas urbanas, nas zonas territoriais fora das grandes áreas urbanas. Bom, enquanto estivemos aqui a conversar, o PSD Madeira veio garantir que tem a maioria absoluta após esta segunda recontagem de votos. Vamos só ao nosso último tema de atualidade nacional, antes de irmos para os grandes assuntos de ordem internacional que combinámos falar hoje, para uma nota breve sobre a decisão de António Costa deixar a Câmara. Tínhamos a ideia de que ele ficaria até às legislativas, não era? Sim.
havia a ideia de que sairia mais tarde. Mas há aqui dois fatores. Por um lado, havia notícias de muita pressão dentro do Partido Socialista para António Costa se dedicar mais em exclusivo ao partido. Pela história do PS não descolar nas sondagens. Mas agora também, eu não sei se não há aqui, com franqueza, não sei, um empurrão nessa decisão por causa dos resultados na Madeira. Que não são resultados que permitam ter uma leitura nacional. Mas vamos para o contrário. Imagino que o PS ganhava na Madeira. Teria uma leitura nacional ou não teria? Ou que o PSD sofreu uma derrota considerável? Eu acho que teria. Não permite uma extrapolação, mas quer dizer, é um indicador, é estranho. E, aliás, as vozes mais críticas vieram dentro do PS, chamados seguristas, outros nas redes sociais, estavam aí, acho eu que são eles, estavam aí em grande força. Não sei se foi isso, agora, pronto, António Costa sai, passados 8 anos, quase, como Presidente da Câmara de Lisboa. Há aqui várias questões políticas, uma é o balanço como Presidente da Câmara, outra é dizer que fica livre. Ele tinha que renunciar, só suspender não chegava. Suspender-se o mandato era uma prova de falta de confiança nas possibilidades de vitória. Portanto, teve mesmo que renunciar. Se terá muita pena ou não, depende do que ele gostava de ser Presidente da Câmara, e se há várias opiniões sobre essa matéria. Mas tanto António Costa como Fernando Medina tinham dito que estes eram dois cargos conciliáveis. Dois cargos quê? Conciliáveis. Eu confesso que não tinha, na minha mente, não tinha nenhum calendário previsível. E, portanto, a mim não me surpreende muito que o tenha decidido fazer agora. Sinceramente, não acho que haja ligação com o resultado da Madeira. Penso que isso é mais uma coincidência. Agora, estamos a 6 meses das eleições. E, portanto, naturalmente, o sinal que o candidato a Primeiro-Ministro tem que dar é de um empenhamento absoluto e total na preparação da alternativa se quiser ganhar as eleições. A semana passada, choque absoluto com o desastre aéreo do A320 da German Airwings, uma subsidiária do Lufthansa, e depois um novo choque quando se soube que aquilo tinha sido intencional. O que é que isto muda no panorama da aviação? Ou tem de mudar? Nós continuamos a falar de casos limite. Este é um caso limite. Não é um caso, digamos assim, em massa. Não há um número significativo, considerando o conjunto de voos que são feitos. Mas mesmo considerando apenas o universo dos acidentes, aqueles que ficam a dever-se a perturbações psíquicas dos pilotos, é um número relativamente reduzido. Eu ontem fiz um voo de 11 horas para Lisboa e não passou pela cabeça ir interrogar o comandante e o copiloto acerca de como é que estava a vida, como é que vai a vida. É um risco, a vida é um risco. Agora, é evidente que, neste caso, a empresa vai ter que ser responsabilizada porque, mesmo que os dados médicos tenham sido ocultados pelo próprio copiloto, há um dado que não pode ser apagado, é que ele já tinha tido problemas desse género anteriormente. E não é que uma pessoa que tenha problemas psicológicos esteja obrigada a voltar a ter na vida. Mas se teve um dia, é porque tem que ser objeto de uma fiscalização muito mais apertada. E, portanto, aqui há uma responsabilidade clara da empresa que não teve a precaução necessária. E há também a responsabilidade do próprio, que além das tendências suicidárias, escondeu da entidade patronal a indicação psicológica que tinha. Mas houve aqui uma circunstância que é terrível. Isto foi possível devido a medidas de segurança que foram implementadas no seguimento do 11 de setembro. É perverso. Mas isso é que deve fazer pensar sobre as reações muito repentinas em cima do acontecimento. Eu te ouvi aqui na sexta, no Expresso da Meia-Noite, o meu amigo Salvador Sotomayor, que é presidente do Sindicato dos Pilotos, dizer, de facto, e agora a correr o Secretário de Estado, que eu considero um Secretário de Estado bastante competente, mas dizer, e noutros países, agora tem que estar 2 dentro da cabine, o que é que isso implica? E apelar para que é a responsabilidade do comandante. E, de facto, eu acho que a questão não se resolve tanto com estas medidas em cima da hora. É reforçar, de facto, a vigilância no pessoal, são medidas estruturais. É reforçar a segurança nas entradas. Todos nós que viajamos, vemos quando passamos que, apesar de tudo, quer dizer, que a segurança não é 100%, não é? Vemos, passa sempre uma garrafa de água, passa, não é?
Vemos às vezes as pessoas assim um bocadinho distraídas, depois depende de país para país, de aeroporto para aeroporto. Enfim, António Vitorino é catedrático na matéria, viaja muito, mas estas coisas em cima da hora têm esses efeitos que a Ana diz. Deve ter sido absolutamente horrível aquela sensação do comandante do avião, aos murros na porta, a dizer abra a porta, abra a maldita porta, e pensar que não podia entrar por razões de segurança. Quer dizer, é uma coisa absolutamente sem nexo. E hoje, há bocado li que a Lufthansa já saberia em 2009 que o copiloto, o tal Andrea, tinha tido uma depressão profunda. Aí sim é que é preciso corrigir as falhas, como dizia António, no acompanhamento das pessoas, porque para muito, não é só para ser piloto de avião que se exige uma fiscalização como deve ser. Olha, para ser médico, para ser cirurgião, há limites e, portanto, quer dizer, há muito voo. As companhias são custos pesados, mas isto gera... Estou a dizer, acompanhar o pessoal todo. Hoje em dia, com as low cost, com tudo, a tendência é reduzir custos. Custo de estrutura, custo pessoal. Pois, mas estamos a falar da Lufthansa, não é? Aí é que está. É quando se ouviu isto, perguntou-se na Europa, foi uma low cost? Disse, não, Germanwings, Lufthansa. Bah, então é estranho. E sobretudo com esta consciência de que de facto foi um homem que já tinha tido desequilíbrios emocionais e psicológicos, tinha estado doente efetivamente durante a formação, que interrompeu inclusive, e alguns durante a vida. Aí é que tem que apertar o controle, mais do que as portas, porque mais do que pôr as portas impenetráveis no cockpit, que pronto, pode ser ou não ser, é o controle na passagem para a zona de segurança, quando se mostra os bilhetes e o passaporte, na zona de passaportes, é o acompanhamento do pessoal de voo, porque isto é tudo à pressa. Agora vai mais um por voo para estar lá dentro. Tem que estar lá dentro. Vai ser muito complicado. E esta é uma confusão. E é o que dizia o Salvador Souto Maior. O comandante tem que ser responsabilizado. E depois é componente de risco da vida, de facto. Embora isto seja, de facto, dantesco, é uma coisa horrível, uma pessoa perder pessoas de família por causa de uma depressão de outra pessoa, é uma coisa que atira o avião. Se é que foi isso, quer dizer, ainda não estão as conclusões finais absolutamente apuradas. Nicolas Sarkozy reapareceu. E voilà. E isso pode ter que leitura? Eu acho que os resultados destas departamentais francesas têm talvez três linhas fundamentais. Primeiro, consolida a posição de Sarkozy como líder da UMP, que antes não era claro. E, portanto, agora tem, digamos assim, um triunfo eleitoral para se justificar. Em segundo lugar, é uma derrota pesada para o Partido Socialista francês, que não foi capaz de congregar nem sequer na segunda volta a chamada unidade da esquerda, o que significa que a política do governo Valls não tem estado a permitir essa disciplina republicana que tradicionalmente era a base da vida política francesa. E, em terceiro lugar, a senhora Le Pen não conseguiu conquistar nenhum departamento, teve 22% dos votos, ou seja, está ao nível das europeias, o que significa que há que contar, portanto, com uma França tripartida, em que a esquerda está coxa por divisões internas, em que a direita está a ganhar fôlego e em que existe uma extrema-direita que ainda não é uma alternativa, mas que tem uma função de bloqueio do funcionamento do sistema político, e isto é muito mau augúrio para o que se possa vir a passar nas eleições presidenciais de 2017. Tirar o chapéu a Sarkozy, nunca, já disse isso várias vezes, nunca apreciei muito a personalidade política, mas importa reconhecer que é também persistente. Persistentes há muitos. Ele é um homem inteligente, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, parece mais calmo, parece até estranhamente calmo nas declarações que faz, parece um pouco abúlico, um pouco... Este domingo estava um bocadinho mais animado, como é natural, mas sem chama. No entanto, fica com esta legitimidade que o António referiu. Ou seja, ele aqui há 2 anos estava dado também quase como politicamente morto. Mais uma vez a mesma questão. E aí está ele. Agora, se é de mérito do Partido Socialista ou mérito ele principalmente, essa outra conclusão é importante. Frente Nacional, apesar de tudo, não cresceu. Mas para legislativas, estes resultados tinham outra consequência. Exatamente. Pode ser que os eleitores também legislativas votem de maneira diferente. O outro dado, a esquerda do PS está
quase dinamitada, quase desaparecida do mapa. E, portanto, com uma expressão muito pequena, de facto. Deixem-me pedir-vos só um comentário breve, voltando à Madeira. Desta vez será definitivo e a Comissão Mudou outra Nacional vez? de Eleições confirma que o PSD Madeira teve maioria absoluta. Ponto final nesta recontagem. Eu gostava de vos pedir só uma declaração. Não, eu penso que costuma ser que o PSD é perito nisto, ou seja, António, já falámos disto num debate, que é perito em renascer, em renovar e depois ganhar. Na Madeira não era fácil, eu acho. E de facto o PSD elegeu o opositor de Alberto João Jardim. Quer dizer, se tivesse sido tudo planeado, tinha sido muito bem feito. Só que é preciso não conhecer o PSD, nada disto foi planeado. Portanto, teve sorte. Ao mesmo tempo, além do mérito do Miguel Albuquerque, a quem desejo sorte, também na condução do governo e o resto. Eu gostava de fazer só uma nota, já tive para fazer a propósito deste espaço aqui. Os espectadores têm que perceber que neste espaço aqui há coisas que às vezes, se fosse outro adversário, no meu caso, diria de outra maneira. Há bocado ia perguntar ao António, e o PS vai pedir a recontagem? Mas como este procura ser um espaço de elegância, o António disse logo, e o PS teve uma grande derrota, eu sou capaz de fazer o mesmo, e portanto, quem está a habitar, então ele não me manda uma boca, desculpa, não, aqui não há. Peço desculpa, mas não há disso. Mas vai havendo umas farpinhas. De vez em quando, assim também. Que é... O cheiro obriga. O cheiro Não, e faz também. faz bem ao espírito. Apenas para dizer que isto garante a estabilidade de um governo, de certeza absoluta, embora o aspecto mais interessante é que há uma grande fragmentação partidária na Madeira como resultado destas eleições e, portanto, se alguma coisa pode ser extrapolada para o nível nacional, é que, apesar de haver fragmentação partidária na Madeira, houve a preocupação, e eu acho que o eleitorado exprimiu, de ter alguma estabilidade governativa. Eu espero que isso também se verifique no continente. Bom, por sugestão do Dr. Pedro Santana Lopes, falamos hoje de arquitetura por causa da mais recente obra de Frank Gehry. De Frank Gehry, uma sede nova do Facebook que foi projetada por Frank Gehry e o Mark Zuckerberg pediu para ser algo não pesado, a sede é toda envidraçada, é bem bonita, está ali e segue-se a outro projeto de Frank Gehry, muito falado por muita culpa minha, que há 10 anos ou 12 em Portugal, que foi a sede da Louis Vuitton em Paris, que eu ainda não conheci, não vi, mas pronto, é este o projeto e de facto Frank Gehry com 86 anos, julgo que 80 e muitos anos, continua a ser requisitado para fazer projetos que marcam o mundo. Olha, e hoje, que é um dia importante para Lisboa, muda o Presidente da Câmara. Talvez seja uma coincidência. E ainda há uma proposta de Frank Gehry para Lisboa. Estará em alguma gaveta. Dr. António Vitorino, Dr. Pedro Santana Lopes, voltamos a encontrar-nos aqui.